Em uma cidade banhada pela luz do sol, onde o mar encontra a terra morena, viveu uma mulher cuja história é tecida pelas linhas da arte, da educação e da resistência. Esta é a história de Maria José Guedes, uma mulher notável. Desde cedo, Maria José encontrou na arte uma forma de expressar a delicadeza de sua alma. Nascida em 7 de outubro de 1917, em Passa Quatro, Minas Gerais, Maria José Guedes, desde criança, mostrou uma inclinação natural para as artes, apaixonando-se por música, balé e pintura. Quando criança, a gente não tem noção do que é ser artista. Ela era uma mãe diferente. A gente não lembrava que ela não era de forno e fogão, sabe? Ela não era, ela não sei o modo como ela foi educada também, ela foi educada nos moldes antigos, tinha que bordar, tinha que escrever, tinha que ler, tinha que pintar, tocar piano, né? Eu e a minha irmã, Memélia, vou chamar ela de Memélia, eu e Memélia sentimos na pele, né, a educação que ela nos deu, porque a gente tinha que, desde 4 anos, a gente estudava piano, tinha que estudar 1 hora de piano por dia, a gente tinha que bordar, ela marcava uma tarefa no bordado, a gente tinha que bordar, a gente tinha que ler. Então, a gente sentiu na pele essa educação que ela dava pra gente, né? Passa Quatro foi o berço onde Maria José começou a semear sua arte. Lá, ensinava música e pintura, organizando recitais e saraus. Em Minas, também conheceu o seu amor, o médico Dr. Gilberto Guedes, com quem formou sua linda família. A família de Maria José não apenas viu sua arte florescer, mas foi profundamente tocada por ela. Seus pertences, o piano, os livros, os quadros, são vestígios de uma alma que respirava a arte. Quando eu tinha 7 anos, os meus pais se converteram ao Evangelho. A gente era católica, até então a gente era muito católica, frequentava a missa todo domingo. Então nós passamos a frequentar a igreja presbiteriana lá de Passa Quatro, né? E quando nós terminamos o grupo escolar, o curso primário, que era o grupo escolar, é do lado da nossa casa. Lá em Passa Quatro só tinha um colégio de freiras. O que meus pais fizeram? Quando eu tinha 10 anos, ele e a minha irmã tinha 12, nós fomos internas lá em São Paulo, no Mackenzie. A gente ficou lá, cursou em São Paulo o ginásio e depois cursamos um ano em Passa Quatro. Aí nós mudamos para Macaé. Primeiro passamos umas férias aqui. Em 57, a gente passou umas férias aqui. Janeiro e fevereiro. Meu pai alugou uma casa e a mamãe já veio pintar também, já trouxe as coisas dela para pintar aqui em Macaé. Papai ficou um mês com a gente, voltou para trabalhar, e nós ficamos 2 meses passando férias, em 57. Já em 58, a gente já veio para morar. Porque, veja bem, em 58, em janeiro, nós viemos, né? Janeiro de 58. Em 59, ela fundou a Escolinha de Arte. Ela começou na varanda lá de casa, na varanda daquela casa ali. Depois aumentou muito, passou por aquela esquina onde é uma ótica, era uma boate chamada Ipopoel. A boate fechou e ela foi para lá. Quando ela abre a escola, primeiro dentro da casa dela, depois ela bota a escola na rua, o que acontece?
acontece que as famílias começam a pensar o seguinte: olha, meu filho não é tão doido assim. Afinal, desenhar pode levar ele para engenharia, pode levar ele para arquitetura, sempre pensando numa coisa mais técnica, mas já dando olha, deixa ele desenhar. Ele desenhando, ele pode ter uma possibilidade fora da questão puramente artística, de você ser um pintor, de você ser um desenhista. Então, ela abriu essa perspectiva que não existia, porque posso estar brincando um pouco, mas não estou exagerando. Ninguém queria ver um filho artista, porque não via nisso uma possibilidade. E ela, como uma pessoa assim séria, né? Pessoa de respeitabilidade, talentosa, fazendo isso, ela deu um respirador a um monte de gente. A escola é uma escola técnica de formação em teatro, música e com os cursos livres também, que também abarcam pintura. Por que eu digo que a Escola Maria José Guedes ela é uma escola de relevância? Primeiro, ela leva o nome de mulher, né? E na história da memória macaense, da memória do Brasil como um todo, a gente tem muito pouca lembrança de mulheres que fazem realmente alguma coisa nesse país. Ainda mais no campo da arte. A Maria José Guedes, ela tem uma representatividade feminina que nos abarca. A escola tem uma essência sensível. E eu acho que isso combina com a Maria José Guedes. Se você for pesquisar e esmiuçar a alma da Maria José Guedes, a gente poderia falar que ela é uma mulher inovadora, pelo seu tempo, pela sua trajetória, pela sua representatividade. A EMART também tem muito isso. Ela é uma escola que tem um cunho muito inovador, porque ela é uma escola de referência no interior do estado. A escola, nos seus 20 anos, e esses 20 anos foram completados no ano passado, em 2023, já colocou gente no mercado de trabalho de muita importância. Tem gente, inclusive, fora do país, atuando e formado a partir da escola. A Escolinha de Artes não foi apenas um espaço físico, foi um oásis mental para aqueles que buscavam se expressar em um mundo cheio de complexidades. Então, ela participou da vida cultural macaense ativamente, quer dizer, e na medida que ela avançava a sua participação, ela dava mais respaldo àquelas pessoas que estavam em torno dela, diretamente ou até indiretamente. Porque ninguém ia apontar o dedo para a Dona Maria José. A Dona Maria José pertenceu à Academia Macaense de Letras. Isso mostra também que a visão que ela tinha de cultura era uma coisa bem ampla, né? Não estava só ligado a um tema. Ela tinha uma visão uma visão e uma participação, porque você, para entrar numa academia macaense de letras ou de qualquer academia de letras, você tem que ter algum trabalho feito. Então, ela foi convidada e participou dessa Academia Macaense de Letras. E que é curioso é que rompe um preceito contrário, né, da Academia Brasileira, que não permitia a entrada de mulheres. E era uma época muito preconceituosa. Para você ver, o ator, a atriz principalmente, não tinha carteira de trabalho, carteira de prostituta. Quer dizer, Amar. Amar é sempre encontrar, naquele que erra, que aos outros maltrata e a si mesmo castiga, a justificação para tanto errar.
fundação da Escola de Arte, foi tranquilo, tudo bem. Mas depois, para manter, foi muito difícil. Foi ela não teve apoio aqui em Macaé, a não ser de artistas como o doutor Moacir, artistas particulares. Se vocês virem a documentação da Escola de Arte, a quantidade de ofícios e cartas que ela escrevia para os políticos, pedindo ajuda, pedindo subvenção, foi muito difícil. E ela botava os recursos dela para poder promover atividades que o Estado não cobria e nem o governo federal, muito menos, está muito longe da gente. O governo federal sempre está muito longe da gente. Agora, até algumas políticas e tal, ele tenta se aproximar. Mas, na realidade, o que se aproxima mesmo é a cidade. Porque cada brasileiro é um cidadão da cidade que ele vive, da cidade que ele mora. Brasil é uma coisa um pouco abstrata. É um sentimento cultural que nós temos, de ser brasileiro. Agora, o concreto você não vê. O concreto você não vê, porque tá muito longe da gente. Até que então ela chegou uma hora que não deu mais para continuar, mas ela durou 11 anos. Ela era afiliada à Escola de Arte do Brasil, né? Augusto Rodrigues, que era muito amigo dela, fez amizade com ela, né? Particularmente. E ele ajudava muito depois, muitos trabalhos, uma coisa que eu li esses dias agora, muitos trabalhos dos alunos dela foram até para o exterior. Esse potencial que a gente tem aqui do interior e que não perde nada para nenhum centro artístico, nenhuma capital. O que a gente está produzindo aqui, quantas pessoas, quantos talentos que a gente tem, que a gente até se surpreende, né? Não perde nada. E eu acho que esse recado que a Cláudia está colocando, né? Que é um grande atenção, por favor, né? Eu acho que isso aí é no Brasil todo, mas em se tratando, né? A gente tem um potencial aqui em Macaé que a gente não tem ainda, a gente não consegue mensurar, porque, como ela falou, né? Até né, toda essa equipe aqui desse documentário tem ex-alunos ou tem pessoas ligadas à Imarte. Ou seja, a Imarte tem frutos diretos e indiretos e pessoas altamente competentes com potencial altíssimo de qualidade artística e que não perde para nenhum centro. Porque Macaé não começa com a Petrobras. E isso é muito importante. Macaé, quando nós estamos falando disso tudo, é muito antes da Petrobras. E é curioso que, com uma pujança econômica que a cidade tem, não reflete a pujança cultural que a cidade já teve. Isso é muito interessante. Deveria... eu só vejo o progresso se ele estiver um conjunto. Eu sempre digo, é igual aquele malabarista de circo que roda 12 pratos. O sucesso dele é não deixar nenhum prato cair. Então, o sucesso da cidade é também dar continuidade a todo tipo. A questão cultural, a questão social, a questão econômica. Não pode uma coisa estar desassociada da outra. Tem que caminhar junto. E esse fato de estamos aqui fazendo esse documentário é exatamente isso. Para mostrar que tem história, Macaé tem memória. E a memória só é possível se ficar gravada. Para um dia mais tarde alguém chegar e se interessar e ver. A história do Brasil, ela se configura em projetos políticos, ainda mais artísticos, em política cultural, com descontinuidade. E descontinuidade é um perigo para o patrimônio e para a memória. A gente precisa continuar a história. Um homem sem história é um homem sem alma. A Maria José Guedes, ela é uma escola do interior do estado. Só temos outra, que é no município de Rio das Ostras. A gente forma
pessoas para o mercado de trabalho. E não venham me dizer que a arte não é um lugar profissional. Ser artista é ser como médico, é ser como advogado, é ser como qualquer outra pessoa que trabalha para sustento da sua casa e da sua dignidade. Então, a Escola Maria José Guedes precisa continuar, precisa ser mais abarcada, mais acarinhada, como fez a Maria José Guedes quando esteve aqui e pôde deixar esse legado para Macaé. Maria José Guedes partiu aos 73 anos e deixou para sempre um presente inestimável. O legado de Maria José Guedes floresceu até os dias atuais na EMARTE. Hoje, a escola é um bastião da criatividade em Macaé. Ela pintou sonhos e escreveu a história de uma vida dedicada a fazer florescer a essência de cada ser humano.